Ibrahim Traoré está tornando o Burkina Faso o país mais bem organizado, estruturado e desenvolvido da África neste momento. E isso não é algo que acontece de um dia para o outro. É um processo contínuo, visível, em andamento. Quem acompanha com calma percebe que o país está mudando passo a passo, setor por setor, região por região. Hoje, quando se olha para o Burkina Faso, o que se vê é um país em movimento, um país que constrói, um país que organiza, um país que planeja e executa. A liderança atual decidiu focar no essencial, criar estrutura, para facilitar a vida do povo e permitir que a economia funcione de forma mais fluida, mais eficiente e mais sólida. Um dos primeiros sinais dessa transformação está na infraestrutura. Estradas estão sendo abertas, recuperadas e ampliadas. Rodovias estão ligando cidades, vilas e regiões que antes tinham acesso difícil. Pontes estão sendo construídas para encurtar distâncias, facilitar o transporte e permitir que pessoas e mercadorias circulem com mais rapidez e segurança. Quando uma estrada é construída, ela não serve apenas para carros. Ela serve para o comércio, para a agricultura, para o acesso à saúde, para a educação e para o crescimento econômico. A modernização e melhoria dos aeroportos também fazem parte desse processo. Um aeroporto funcional conecta o país ao exterior, atrai negócios, facilita trocas e reforça a imagem de um Estado organizado. Isso mostra que o Burkina Faso não está isolado, mas integrado e preparado para participar do fluxo regional e internacional. Ao mesmo tempo, o governo investe fortemente em escolas. Escolas novas surgem, outras são reformadas, ampliadas e equipadas. Educação é vista como base do desenvolvimento. Um país que constrói escolas está investindo no futuro, formando profissionais, trabalhadores e cidadãos preparados para contribuir com o crescimento nacional. Isso não gera resultado imediato, mas cria riqueza sustentável ao longo do tempo. Prédios públicos também estão sendo construídos e organizados. Isso fortalece a presença do Estado e melhora o funcionamento dos serviços. Um Estado visível, organizado e acessível gera confiança. Quando o povo vê obras, vê estrutura, vê organização, passa a acreditar que o país está no caminho certo. A agricultura ocupa um papel central nesse desenvolvimento. O Burkina Faso apoia seus agricultores, incentiva o cultivo e fortalece a produção. A terra produz, o campo trabalha e a comida chega. Isso garante estabilidade, segurança alimentar e renda para milhares de famílias. A agricultura deixa de ser apenas subsistência e passa a ser motor econômico. Com produção forte, o país gera riqueza real, concreta, que circula internamente. Com mais produção agrícola, o comércio local cresce. Com mais comércio, surgem empregos. Com mais empregos, aumenta a renda. Com mais renda, a economia gira. É um ciclo contínuo, lento, mas consistente. O Burkina Faso está fortalecendo esse ciclo, criando uma base sólida para crescimento de longo prazo. A economia do país mostra sinais claros de avanço. Obras geram trabalho, agricultura gera riqueza, infraestrutura facilita negócios, recursos naturais passam a ser melhor administrados. Tudo isso contribui para um ambiente econômico mais estável e mais promissor. O crescimento não é explosivo, é organizado. E isso é exatamente o que sustenta um país ao longo do tempo. Outro aspecto importante é a transformação das cidades. Espaços públicos estão sendo revitalizados. Campos de futebol são construídos para lazer, esporte e integração social. Prédios surgem, bairros se organizam, ruas ganham estrutura. A cidade muda, e com ela muda a forma como as pessoas se sentem. Um ambiente organizado melhora a qualidade de vida e fortalece a autoestima da população. O Burkina Faso de hoje é um país onde as coisas funcionam com mais facilidade. As pessoas circulam melhor, produzem mais, trabalham mais, vivem melhor. O Estado não está ausente, está presente, atuante, visível. Onde antes havia dificuldade, agora a solução em construção. Onde antes havia abandono, agora a obra em andamento. Esse processo chama atenção porque é constante. Não é um anúncio isolado. É uma sequência de ações,
Dia após dia, o país constrói, cultiva, organiza e cresce. Isso cria confiança. Isso gera estabilidade. Isso projeta o Burkina Faso como um país que sabe o que está fazendo. Por isso, muita gente começa a olhar para o Burkina Faso como um exemplo de transformação acelerada na África. Um país com estradas, escolas, pontes, aeroportos, agricultura forte, economia girando e cidades se desenvolvendo. Um país que facilita a vida do povo e cria condições reais para a prosperidade. Ibrahim Traoré conduz esse processo com foco em execução. Menos promessa, mais obra. Menos discurso, mais resultado visível. O país avança com passos firmes, organizados e contínuos. Não é pressa, é constância. Não é improviso, é direção. E quem assiste com atenção percebe. O Burkina Faso não está parado. Está crescendo devagar, com base forte. Está se estruturando para durar. Quando a gente observa tudo isso com calma, fica claro que o que está acontecendo no Burkina Faso não é um evento isolado, nem uma ação pontual de governo. É um reposicionamento nacional em curso. Um processo que envolve infraestrutura, economia, agricultura, organização urbana e, principalmente, visão de Estado. Nada disso acontece por acaso. Existe direção, existe prioridade e existe execução. O ponto central é que o Burkina Faso hoje transmite uma sensação diferente. Um país que constrói e passa uma mensagem clara. Ele acredita no próprio futuro. Estradas, escolas, pontes, aeroportos, prédios públicos, campos de futebol e apoio à agricultura não são apenas obras físicas. São sinais de estabilidade, de planejamento e de confiança. Onde existe estrutura, existe possibilidade de crescimento. Onde existe organização, existe espaço para prosperidade. A economia começa a responder a esse movimento. Com mais obras, há mais trabalho. Com mais trabalho, há mais renda. Com mais renda, o comércio gira. Com a agricultura fortalecida, há alimento, segurança e base produtiva. Esse conjunto cria um ciclo positivo que se retroalimenta. Não é crescimento artificial, é crescimento sustentado pelo básico bem feito. Outro aspecto importante é a facilidade de vida. Quando o transporte melhora, quando as cidades se organizam, quando os serviços chegam, o cotidiano muda. As pessoas passam menos tempo enfrentando dificuldades e mais tempo produzindo, estudando, trabalhando e vivendo. Isso aumenta a produtividade, melhora o bem-estar e fortalece a confiança coletiva. Um país que facilita a vida do povo é um país que cresce de forma mais sólida. A liderança de Ibrahim Traoré aparece justamente nesse ponto, foco no essencial. Entrega contínua e presença do Estado. Não se trata de prometer grandes discursos, mas de mostrar resultado concreto. Obra entregue, campo cultivado, estrada funcionando, cidade organizada. Essa coerência entre fala e ação gera legitimidade e sustenta o processo ao longo do tempo. O Burkina Faso de hoje não está buscando atenção momentânea. Está construindo base. Está organizando ativos. Está preparando o terreno para crescimento contínuo. Esse tipo de desenvolvimento não explode de um dia para o outro, mas quando amadurece, se torna difícil de parar. É assim que países se consolidam regionalmente e passam a ser referência. Por isso, muita gente começa a olhar para o Burkina Faso com outros olhos. Um país que saiu da inércia, entrou em movimento e decidiu construir o próprio caminho. Um país que investe no básico, fortalece a economia real e cria condições para a prosperidade. Esse é o tipo de transformação que chama atenção não pelo barulho, mas pela consistência. O mais importante é entender que esse processo ainda está em andamento. Ainda há muito a ser feito, mas a direção está clara. E quando a direção é clara, o progresso tende a acontecer de forma contínua. O Burkina Faso está se organizando hoje para colher resultados amanhã. E isso, no cenário africano atual, é um movimento estratégico relevante. Se você chegou até aqui, é porque entendeu a dimensão do que está acontecendo. Então aproveita agora. Se inscreve no canal para acompanhar esse e outros conteúdos estratégicos. Curte o vídeo para ajudar o YouTube a entregar essa informação para mais pessoas e compartilha com quem precisa entender o que está mudando no continente africano. O Burkina Faso está em movimento, e esse movimento ainda vai dar muito o que falar.